Então, a gente verificou todas as possibilidades, agora a gente vai verificar o próximo passo. Depois que a gente substituiu a nota pela menor nota entre as anteriores, a gente vai calcular a média final e mostrar o resultado. Então, agora a gente vai ter esse mesmo cálculo de média aqui, certo? No caso, a gente vai copiar só essa parte, sem o var, porque a gente já definiu a variável média. Então, aqui a gente calcula a média novamente, da unidade 1, 2 e 3, divide por 3 e mostra a média, certo? Eu só vou verificar se o texto da média que mostra aqui é média final. Isso mesmo. Aqui, no caso, vai ser média final, certo? E vai mostrar a média aqui pra gente, ok? No texto, no caso, do alert, a gente só alterou o média final, mas a parte de cálculo da média e a concatenação do texto com a média segue da mesma forma. Então, a gente mostra a média para o usuário e o próximo passo é verificar, né, qual é a situação da média, dessa nova média, né? Então, a gente vai criar uma estrutura condicional que verifica se a média é maior ou igual a 7, certo? Se a média for maior ou igual a 7, a gente vai mostrar para o usuário que o aluno foi aprovado. Então, aqui vai ser o mesmo alert, certo? Aluno aprovado. Se não, se a média for maior ou igual a 5 e menor e média menor igual a 6,9, né? A gente tem aqui a condição, vou só colocar o zero aqui. A gente tem aqui a condição de que a média nesse intervalo aqui, ela tem que ser verificada junto com a nota, né? Então, se nota 4 maior ou igual a 3,0, certo? Aí sim, a gente vai dizer que o usuário, ou melhor, que o aluno, ele foi aprovado por nota, certo? Esse alert aqui que a gente já utilizou. Caso contrário, ou seja, caso essa média, essa nota aqui tenha sido menor que 3 ou essa média aqui tenha sido menor que 5, né? Ele vai dizer para a gente que o aluno foi reprovado, certo? Que foi o que ele deu a condição ali para a gente. A questão, ela diz que, caso contrário, o aluno vai ser reprovado direto, certo? Só tem essas duas possibilidades para ele ser aprovado. Então, aqui a gente coloca o alerte de que o aluno, ele foi reprovado. Ele está reprovado, certo? Agora, a gente já calculou, já tem o código, né, do aluno na quarta prova. Então, a gente vai copiar todo esse código e colar dentro dos outros ifs, que são para média maior que 7 e uma das notas menores que 3, e média entre 5 e 6,9 e uma das notas menores que 3. Então, a gente vai criar esse else if aqui. Se a média do aluno for maior que 7, vou copiar isso aqui só para a gente se basear, tá? É esse mesmo if aqui, no entanto, uma dessas médias aqui é menor que 3. Então, quando a gente quer saber se uma das médias foi menor que 3, para a gente não ter que criar 3 ifs diferentes, a gente utiliza o ou, tá? O ou, são essas duas barras retas aqui, tá? Ele vai dizer para a gente o seguinte: se uma dessas notas aqui for verdadeiro, no caso, se uma dessas condições aqui forem verdadeiras, ele já vai dar como verdadeiro, certo? Não a condição do i, né? Ele diz que só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, ou seja, as duas condições ou todas as condições que tiverem
sendo verificadas, elas têm que ser verdadeiras para executar, quando você utiliza o i. E quando você utiliza o ou, ele diz que pelo menos uma das condições deve ser verdadeira. Então, para isso, a gente está utilizando que se uma dessas condições forem verdadeiras, ou seja, se uma das notas for menor que 3 e a média for maior que 7, maior ou igual a 7, o aluno está na quarta prova. Então, a gente vai pegar esse código do aluno na quarta prova, todo ele, e vai colar dentro desse if também, porque é o mesmo cálculo, a mesma linha de raciocínio, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, agora a gente vai criar outro else if para a última condição, que é aqui, a média entre 5 e 6,9 e uma das notas ser menor que 3, ok? Aqui, no caso, eu vou utilizar a condição que eu coloquei aqui no 7. Na média igual a 7, tá? Com o ou, 2 barras verticais, certo? Pronto, agora a gente já tem a verificação e é só copiar e colar esse código que a gente já desenvolveu aqui do aluno na quarta prova. Claro que esse código, utilizando uma estrutura de repetição, utilizando vetores, utilizando uma programação mais avançada, ele fica muito pequeno, porque ele é um código muito repetitivo. Então, eu estou trazendo esse código para vocês em uma forma de estrutura condicional, para vocês verem que tem como solucionar esse problema apenas com estruturas de if e else. No entanto, ele se torna muito mais prático e muito mais fácil de desenvolver quando a gente utiliza uma estrutura de repetição, certo? Então, aqui a gente já fez todas as possibilidades e a gente vai executar. Primeira coisa que vocês devem pensar, não vai ser na primeira vez que vocês vão executar o código que ele vai dar certo. Então, estejam preparados para os erros e tenham paciência para resolvê-los, né? Porque programação é uma coisa muito detalhista e muito minuciosa. A gente vai utilizar os testes que estão lá no exemplo, certo? Então, a gente vai colocar aqui 4.5 e 3.5 para a segunda unidade e 0 para a terceira unidade. E a gente vai ter uma média de 2.66666. Como na questão ele está pedindo para a gente mostrar em uma única casa decimal, né, o resultado, a gente vai fazer isso agora. Mas vamos ver se está dando certo o nosso cálculo. A média deu 2.6666, aproximadamente 2.7. Então, isso quer dizer que o nosso aluno está reprovado. Então, o cálculo está correto porque 2.7 é menor que 3, certo? Então, agora a gente vai lá onde a gente está mostrando a média e vai colocar média.toFixed e vai colocar o 1 dentro do parêntese do toFixed. O que isso quer dizer? Que eu vou mostrar apenas uma casa decimal dessa minha variável média, né? O valor mais uma casa decimal, né? Então, eu vou fazer isso em todos os alerts onde eu estou utilizando a variável média, para que o valor seja de apenas uma casa decimal. Pronto, vamos testar agora os outros exemplos, né? Quando o aluno ele é aprovado, né, com uma média maior que 7, então a gente vai colocar aqui 9.4, 9.7 e aqui vamos colocar um 7. Então, ele deve dizer que a média é 8.7, está mostrando agora só uma casa decimal e o aluno ele está aprovado, ok? Vamos executar mais uma vez para o caso da média em quarta prova, né?
Então, a gente vai colocar aqui 7,5, 8,2, 2,3. Por que esse aluno vai estar na quarta prova? Porque a nota 3 dele é menor que 3. Então, ele vai para a quarta prova, média 6, mas a nota 3 dele é menor que 3, então, aluno na quarta prova, certo? Aí aqui a gente vai digitar 5 para a nota da quarta prova dele e a média final 6,9, aluno aprovado por nota, certo? Aí vocês podem testar as outras possibilidades e ver se está dando tudo certo. Eu agradeço muito a atenção de vocês até agora. Tenham paciência, certo, na resolução desses tipos de exercícios, porque eles são bem complicados. E fiquem atentos quanto aos parênteses das médias, certo? Porque aqui você tem que somar primeiro essas unidades, né? Esses valores dessas notas, para poder dividir. Então, se você não coloca esses parênteses aqui, o cálculo ele vai ser feito de qualquer forma. Então, você precisa dizer exatamente como a máquina calcula esses valores, tá? Lembrem que a máquina ela só faz aquilo que você diz para ela fazer. Ela não vai adivinhar nada. Então, lembrem sempre de dizer exatamente o cálculo que vocês querem que seja feito. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.